Você já teve um sonho tão real que acordou com o coração acelerado, só para descobrir que ele estava prestes a se tornar realidade? Prepare-se para conhecer 3 histórias reais, perturbadoras e misteriosas, onde o que era apenas sonho se tornou um pesadelo vivo. Essas histórias não são apenas relatos, são advertências, revelações e talvez um sinal de que o invisível está mais perto do que imaginamos. Fique até o final, porque a última história vai mexer com a sua fé, com suas noites e com tudo o que você acredita ser impossível. Ela se chamava Clara, uma mulher simples, de fala mansa, devota e muito apegada ao pai. Seu pai, seu Antônio, era seu porto seguro, aquele tipo de homem que não precisava dizer muito para que a presença dele preenchesse o ambiente de paz. Quando ele faleceu, Clara sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos pés. Durante meses, ela mal conseguia dormir. O luto a consumia em silêncio. Foi somente após o 3º mês que algo mudou. Clara começou a sonhar com ele. No primeiro sonho, seu Antônio estava em pé, parado na porta da casa dela, como se estivesse esperando por alguém. Ele a olhava com os mesmos olhos bondosos de sempre, mas não dizia uma palavra. Clara acordou com o coração apertado, mas aliviada, por vê-lo novamente, ainda que apenas em sonho. Na noite seguinte, ele voltou. Desta vez, estava sentado à mesa da cozinha com uma expressão mais séria. Quando ela se aproximou, ele finalmente falou: "Minha filha, não saia de casa amanhã." Ela acordou assustada. Sentou-se na cama, com o suor escorrendo pela testa. O relógio marcava 3h33. Aquilo parecia mais do que um simples sonho. A voz dele, o olhar, a atmosfera, tudo parecia incrivelmente real. Clara hesitou. Era dia de visitar a feira no centro da cidade, algo que ela fazia toda terça-feira religiosamente. Mas as palavras do pai martelavam em sua mente: "Não saia de casa amanhã." Ela decidiu respeitar o aviso. Naquela terça-feira ficou em casa. Limpou o quintal, preparou o almoço com calma e por volta das 10h30 ouviu o barulho de sirenes ecoando pelas ruas próximas. Um ônibus desgovernado havia invadido a feira central, atropelando várias pessoas. Entre as vítimas estavam 2 amigas que costumavam encontrar Clara toda semana no mesmo horário. Ela caiu em prantos. Não era coincidência. Ela sabia. Seu pai havia voltado para protegê-la. Nas semanas seguintes, Clara passou a enxergar os sonhos de forma diferente. Deixaram de ser apenas imagens desconexas criadas pela mente adormecida. Tornaram-se mensagens, alertas, conexões. Em outro sonho, seu Antônio apareceu segurando um retrato da mãe de Clara, que ainda estava viva. Ele olhou com tristeza e disse apenas: "Cuida dela." No dia seguinte, Clara foi visitar a mãe, que morava em um sítio afastado. Ao chegar, encontrou a senhora caída no chão da cozinha, desmaiada, com sinais de um pequeno AVC. Por sorte, conseguiu socorrê-la a tempo e evitar complicações maiores. Mais uma vez, o sonho se provou um canal de orientação. O que impressionava Clara não era apenas a precisão dos avisos, mas a presença constante do pai. Não era um espírito perturbado, nem uma figura assustadora. Era ele, do jeito que ela lembrava, com a mesma paz de sempre, agora vindo em sonhos, como um guardião silencioso. Amigos e familiares, quando Clara contava, ficavam divididos entre o ceticismo e o arrepio. Alguns diziam que era o subconsciente dela tentando lidar com o luto. Outros, mais sensíveis, acreditavam em intervenção divina ou ação do anjo da guarda. Mas Clara sabia, no fundo do coração, que aquilo ia além da lógica. Na última vez que sonhou com o pai, ele não falou nada, apenas sorriu, caminhou,
por um campo florido e desapareceu na luz do horizonte. Desde então, nunca mais voltou. Ela entendeu. Sua missão havia terminado. Ele havia feito o que precisava: proteger, alertar, despedir-se. Agora era hora dela seguir em frente. Clara se tornou uma mulher ainda mais espiritualizada. Passou a anotar seus sonhos, rezar antes de dormir e aconselhar outras pessoas a estarem atentas às mensagens que a vida nos manda. Especialmente, durante o sono, ela dizia: às vezes Deus nos fala quando estamos quietos, quando o corpo dorme, mas a alma ainda escuta. E se abrirmos o coração, conseguimos entender. Essa história, real e poderosa, nos faz refletir. Quantas vezes ignoramos os sinais? Quantas vezes um sonho, um sentimento ou um arrepio tentou nos dizer algo? E nós seguimos adiante, surdos? Será que os sonhos são apenas fragmentos do inconsciente? Ou são portas abertas para o espiritual? Assim como Clara, outras pessoas ao redor do mundo viveram experiências inexplicáveis e aterradoras, que começaram dentro de um sonho e terminaram na realidade. Algumas salvaram vidas, outras revelaram tragédias antes mesmo que elas acontecessem. Mas há casos, como o que você vai conhecer agora, em que o sonho foi um aviso ignorado e as consequências foram devastadoras. O nome dele era Daniel, um jovem universitário, morador de um pequeno apartamento em São Paulo. Estava cursando arquitetura e vivia uma rotina intensa, equilibrando aulas, projetos e um estágio exaustivo em um escritório renomado. Apesar de tudo, era cético. Não acreditava em nada que não pudesse ser comprovado por dados, lógica ou ciência. Mas isso mudaria, e de forma assustadora. Certa noite, após um dia extremamente cansativo, Daniel adormeceu no sofá. Eram quase 3 da manhã quando ele teve um sonho que o deixou completamente perturbado. No sonho, ele estava em seu banheiro. A luz era fraca e o espelho embaçado, mas havia algo errado, muito errado. Do outro lado do espelho, não o reflexo dele, mas como se o espelho fosse uma janela. Um homem o observava. A figura era alta, de aparência pálida, olhos completamente negros e sem pupilas. Ele vestia um terno antigo e mantinha um sorriso que não parecia humano. Um sorriso congelado, como se a boca estivesse forçada a uma expressão que não combinava com o olhar vazio. No sonho, Daniel tentava gritar, mas nenhuma palavra saía. Quando finalmente conseguiu virar o rosto, acordou com o corpo paralisado, como se algo ainda estivesse ali. Durante o dia, tentou esquecer. Pesquisou rapidamente sobre paralisia do sono e concluiu que era apenas o estresse acumulado. Nada demais. Mas na noite seguinte, o mesmo sonho voltou. Mesma cena, mesmo homem, mesmo sorriso. Só que desta vez, o homem no espelho falava. "Está me ouvindo agora?" Daniel acordou ofegante, com o coração disparado. A imagem não saía da cabeça. Começou a evitar se olhar no espelho à noite. Sentia-se observado. A presença era tão intensa que ele chegou a cobrir o espelho do banheiro com um lençol. As noites passaram a ser marcadas por insônia e medo. Sempre que adormecia, o homem voltava, sempre no espelho, sempre com aquela voz baixa, quase sussurrada. "Está me ouvindo agora?" Daniel, desesperado, decidiu contar a um amigo mais espiritualizado. Foi quando descobriu que existia uma crença antiga em várias culturas sobre entidades do reflexo, espíritos ou manifestações que usam superfícies espelhadas para se comunicar ou se aproximar. O amigo sugeriu que Daniel rezasse antes de dormir e acendesse uma vela branca no banheiro pedindo proteção. Daniel, mesmo cético, decidiu tentar. E por alguns dias, funcionou. Nenhum sonho, nenhuma presença. Mas uma madrugada,
Após esquecer a vela apagada e ir dormir sem rezar, o homem no espelho voltou. Desta vez, mais próximo. O rosto encostado, na superfície, os olhos negros penetrando a alma de Daniel. Agora você me deixou entrar. Daniel acordou com um grito. O lençol que cobria o espelho estava no chão. O vidro, antes limpo, agora tinha uma marca. Uma mancha estranha, como se alguém tivesse pressionado a mão do lado de dentro. Ele não contou a ninguém. A partir dali, o terror se intensificou. Objetos começaram a cair sozinhos. A luz do banheiro piscava todas as noites às 3 da manhã. Certa vez, ao entrar no cômodo, viu seu próprio reflexo sorrindo. Mesmo sem estar sorrindo de verdade, ele começou a registrar as coisas. Fotografava, filmava, buscava provas. Mas nada saía nas imagens. Tudo parecia perfeitamente normal, exceto para ele. A gota d'água veio numa noite em que acordou com o som da torneira ligada. Foi até o banheiro e no espelho a figura não estava mais parada, estava andando, dentro do reflexo. Como se houvesse um mundo paralelo atrás do vidro. E então o homem falou pela última vez. Você me sonhou, agora eu sou real. Daniel gritou, correu, saiu de casa e nunca mais voltou a dormir ali. Nos dias seguintes, os pesadelos cessaram, mas o trauma permaneceu. Daniel passou a ter crises de ansiedade ao ver espelhos grandes. Em lojas, evitava olhar diretamente. Em banheiros públicos, lavava as mãos de cabeça baixa. Uma simples imagem refletida era capaz de paralisá-lo de medo. Durante um tempo, acreditou que estava enlouquecendo. Mas quando compartilhou a história em um fórum anônimo da internet, recebeu dezenas de respostas assustadoramente parecidas. Pessoas que, em diferentes partes do país, ou até de outros continentes, haviam sonhado com o homem de olhos negros no espelho. Essa descoberta o fez questionar tudo. E se aquela entidade não era apenas fruto de sua mente? E se, de alguma forma, ela estivesse se manifestando através dos sonhos de várias pessoas ao mesmo tempo, como uma consciência coletiva? Ou pior, e se estivesse tentando atravessar para o nosso lado, usando nossas mentes como portal? Hoje, Daniel não busca mais explicações. Ele apenas ora, mantém a fé como proteção. E todas as noites, antes de dormir, acende uma vela. Não por superstição, mas por medo. E quando alguém ri ou duvida de sua história, ele apenas responde, você não entende. Algumas coisas, quando acreditamos, se tornam reais. Mas quando sonhamos com elas e as tememos, elas se alimentam do medo e atravessam, e nem sempre voltam. Clara era uma jovem de 26 anos, enfermeira dedicada, sorridente e muito ligada à avó, Dona Luzia. Desde pequena, havia criado um laço especial com a avó, que sempre dizia a ela, minha menina, se um dia eu não puder mais falar com você, acordada, falarei em seus sonhos. Nunca se esqueça disso. Na época, Clara sorria, achando que era mais uma das frases doces e misteriosas de Dona Luzia, uma mulher cheia de fé e crendice. Mas aquelas palavras voltariam à tona com um peso inesperado. Certa noite, Clara teve um sonho diferente de todos os outros. Ela estava em um campo aberto, cercado por girassóis. No centro, havia um banco de madeira antigo, onde sua avó, vestida com uma roupa branca, sorria serenamente. Vovó? Clara perguntou, caminhando na direção dela. Dona Luzia apenas abriu os braços e disse, minha menina, está quase na hora, mas não tenha medo. Foi tudo como deveria ser. Clara acordou em lágrimas, com uma sensação estranha. O sonho foi tão real que, por um instante, teve certeza de que a avó estava ali, ao seu lado. Assustada, ligou para ela na mesma hora. O telefone chamou várias vezes, até que Dona Luzia atendeu, com a voz calma, quase em sussurro. Eu sabia
que você viria, mesmo dormindo. Clara ficou em silêncio por um momento. Você também sonhou comigo? Sonhei, sim, mas agora vá dormir tranquila, minha menina. Está tudo em paz. Nos dias seguintes, Clara contou o sonho para a mãe e comentou com amigos, tentando racionalizar o que tinha acontecido. Todos diziam o mesmo, era só saudade, imaginação. Mas no fundo, ela sentia que algo estava prestes a mudar. 5 dias depois, durante seu turno no hospital, Clara recebeu uma ligação. Dona Luzia havia passado mal repentinamente e fora levada ao pronto-socorro. Infarto. Clara correu para lá, mas chegou tarde demais. A avó já havia partido. O mundo de Clara desmoronou. Mas no meio da dor havia uma estranha serenidade, como se de algum modo já tivesse sido avisada. Foi então que na mesma noite do velório, o sonho voltou. Mesmo campo, mesmos girassóis. Mas o banco agora estava vazio. Apenas um girassol se destacava, voltado na direção do sol poente. E ao lado dele, um envelope. Clara se aproximou e pegou o envelope. Nele, uma única frase escrita à mão. A despedida já aconteceu. Agora, viva por nós duas. Acordou em prantos, mas desta vez havia paz. Ela sabia que aquilo não era apenas fruto da saudade. Era um recado, um presente, um fechamento. Mesmo cética em relação a assuntos espirituais, Clara passou a ter certeza de que os sonhos são mais do que criações da mente. São pontes, vias de comunicação entre mundos que nem sempre compreendemos. Semanas depois, enquanto organizava os pertences da avó, encontrou um caderno antigo com anotações e orações. E lá estava a mesma frase do envelope do sonho, escrita com a letra trêmula de Dona Luzia. A despedida já aconteceu. Agora viva por nós duas. Foi impossível não chorar, mas ali também estava a força para seguir. Clara sentiu como se sua avó estivesse ao lado dela, sussurrando conselhos, confortando a alma. Ela passou a registrar seus sonhos. Muitos deles pareciam banais, mas, de tempos em tempos, algo voltava. Um cheiro, uma imagem, uma voz. Sempre sutil, sempre reconfortante. Com o tempo, Clara transformou seu luto em missão. Criou um projeto de apoio emocional para familiares de pacientes em estado terminal e nomeou o espaço de Girassol, em homenagem ao sonho que mudou tudo. Ela dizia: às vezes, os sonhos vêm para nos assombrar, outras vezes para nos alertar, mas em raras ocasiões, eles vêm para nos preparar. E quando prestarmos atenção, podemos atravessar o medo e encontrar sentido. Mesmo na dor, Clara nunca mais teve um sonho com a avó, mas sentia sua presença em pequenos detalhes, no girassol que cresceu espontaneamente na varanda, no cheiro do bolo de fubá em dias de chuva, ou na brisa que surgia quando estava prestes a chorar. Ela aprendeu que sonhos podem ser mensagens, e que às vezes a realidade começa a ser transformada no instante em que fechamos os olhos. 3 histórias. 3 vidas marcadas por sonhos. Sonhos que alertam, que assombram, que preparam. Cada uma dessas experiências nos convida a refletir sobre algo profundo. E se o que vivemos durante o sono for mais do que imaginação? E se ao dormir entrarmos em um espaço onde o tempo, o destino e o invisível se entrelaçam? Nem todos os sonhos devem ser temidos, mas todos eles, quando insistem em voltar, pedem para ser ouvidos. Então, da próxima vez que você tiver um sonho estranho, preste atenção. Pode não ser apenas um sonho. Se você chegou até aqui, é porque sentiu algo. Talvez um arrepio, um aperto no peito, ou apenas aquela sensação de que certas histórias nos tocam porque, em algum lugar dentro de nós, sabemos que são reais. Os sonhos sempre fizeram parte da humanidade. Foram vistos como mensagens divinas, alertas do inconsciente ou até janelas para o além.
E quando eles insistem, voltam, marcam, assustam, talvez seja a hora de parar e ouvir o que eles querem dizer. Você já teve um sonho que parecia mais real que a própria realidade? Já acordou com a sensação de que algo estava para acontecer? E aconteceu? Então agora é sua vez. Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser mais comum e mais importante do que você imagina. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui, a cada nova história, abrimos mais uma porta para os mistérios que nos cercam. E lembre-se, quando você fecha os olhos à noite, o mundo não desaparece. Às vezes, é aí que tudo realmente começa. Boa noite e bons sonhos.